Minhas boas-vindas a todos. Eu quero agradecer o convite da Rede EJUS para estar aqui em Brasília gravando este primeiro curso de processo civil. Dizer que é uma honra e um grande desafio. Meu nome é eu sou o professor Ernesto José Toniolo, sou procurador de Estado do Rio Grande do Sul, atuo aqui em Brasília perante o STF e os tribunais superiores, sou doutor e mestre em processo civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho esse grande desafio de tratar com os senhores, com as senhoras, este novo código que ainda não está em vigor, mas que certamente trará grandes transformações que vão ser assimiladas aos poucos, não é? Na prática e na academia. E nós dividimos esse primeiro curso em 10 encontros. 10 encontros, cada encontro com 2 horas, e essas 2 horas fragmentadas em 4 meia hora. Ou seja, meia hora, meia hora, meia hora, meia hora. Porque entendemos que essa é a melhor forma para um curso à distância, em termos de aproveitamento, se pode interromper no devido tempo, se fazer alguma outra coisa, descansar, enfim. Bom, nós vamos abordar praticamente todo o processo civil do procedimento especial, algumas questões do procedimento especial, obviamente não se vai poder tratar todo o procedimento especial, mas as principais alterações aqui nós vamos tratar. Também abordaremos alguns temas que se relacionam aos procedimentos especiais ou diferenciados que estão fora do CPC e que certamente serão atingidos pela nova lei processual. Por exemplo, a execução fiscal, importantíssima. Dizem que 40% das demandas que tramitam no judiciário são execuções fiscais. Serão afetadas, em parte, pelo novo código, em parte não, e certamente haverá um amplo debate do que se aplica e do que não se aplica. Isso não é nenhuma novidade. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, nós tivemos a reforma da execução do título extrajudicial e a partir dali surgiu uma grande polêmica do que aplicava, a execução fiscal, o que não aplicava, o juizado especial também, né? Aplica, não aplica, enfim. Nós vamos tratando pontualmente essas questões. O que nós vamos seguir é mais ou menos a estrutura do novo Código de Processo Civil, né? Com a exceção de que, para fins didáticos, nós vamos trazer as questões dos precedentes, dos recursos repetitivos mais para o começo do processo, daqui do curso, e também os recursos nós vamos dar logo após que tivermos a aula sobre sentença e coisa julgada. Por que isso aí? Então já vamos começar a falar do novo Código de Processo Civil, da Lei 13.105 de 2015. Uma das alterações que ela fez foi colocar os recursos para depois da execução. O livro dos recursos estava dentro do livro do processo de conhecimento do Código 73. Isso era criticado com o seguinte argumento: ora, recursos eu recorro de decisões, inclusive, proferidas em execução. Então, por que o livro de recursos está junto com o livro do processo de conhecimento? Então, vamos colocar os recursos lá para o final, e eles ficaram lá para o final do Código de Processo Civil. Mas isso é uma questão assim formal, né? Não altera nada, todo mundo sabia que aqueles recursos se aplicavam também à execução. E como nós vamos estar falando em limitação do princípio da congruência, vinculação do juiz aos pedidos, coisa julgada, princípio dispositivo, isso faz com que naturalmente se encaminhe para estudar, por exemplo, o efeito devolutivo da apelação, que se relaciona ao princípio dispositivo. Então, fora isso, nós teremos uma estruturação que vai seguir o modelo do novo Código de Processo Civil. Nós vamos abordar aqui e estudar alguns artigos, é claro, analisar alguns artigos. Eu tenho já há mais de 10 anos dando aula, tenho notado que os alunos já acham que a lei não vale mais nada, certo? Bom, eu preciso primeiro conhecer a lei, interpretar a lei, principalmente uma lei nova, e a partir daí eu vou ter abordagens doutrinárias, interpretações, corrente disso, corrente daquilo, críticas, jurisprudência,
Mas, infelizmente, tem sido um hábito de algumas pessoas já começar a estudar pelos manuais, sem olhar a lei. E isso vai se refletir depois na aplicação prática do direito, não é? Os profissionais formados hoje cada vez menos dão atenção à lei, os juízes são cada vez mais criativos e isto não necessariamente é algo progressista ou bom para a sociedade, porque é, na minha opinião, antidemocrático, já que bem ou mal nós elegemos as pessoas que constroem a lei. Muito bem. É óbvio, todos devem estar pensando, mas professor Toniolo, o Código de Processo Civil novo, ele consolida, ele reforça a ideia que os precedentes judiciais, principalmente dos tribunais superiores, possuem um papel primordial no processo civil brasileiro, de proeminência. Alguns dizem que os precedentes teriam se tornado fonte primária de direito, assim como a lei. Eu tenho sérias dúvidas a respeito disso, aliás, seríssimas, não é? Mas o fato é que os precedentes são cada vez mais importantes. Se nós estamos nos aproximando do sistema de um common law ou não, é uma questão para a academia, mas o que é fato para os operadores do direito, e eu quero já deixar claro que este curso vai ser focado principalmente em aplicações práticas, tanto para quem vai atuar na via judicial, juízes, promotores, advogados, procuradores, defensores, quanto para aqueles que pretendem prestar concurso. Faremos abordagens teóricas, eu adoraria falar sobre a minha tese de doutorado aqui, sobre a minha dissertação de mestrado, mas creio que nem sempre vamos ter a necessidade de fazer essas abordagens. Então o enfoque será prático. O que mudou e o que isso interfere na atuação das pessoas que militam junto ao Poder Judiciário. Muito bem, os precedentes, eles são cada vez mais importantes e o Código de Processo Civil, ele reforça isso. Inclusive criando um incidente de resolução de demandas repetitivas, a assunção de competência e fazendo uma série de alterações que nós vamos ver, e aliás, nós vamos ver logo no começo do curso, porque isso vai se refletir em todo o resto do processo. Nós vamos ter que falar várias vezes, muitas vezes, sobre isso. Muito bem, eu quero deixar claro também que eu, antes de ser procurador do Estado, fui assessor do professor Carlos Alberto Alvares de Oliveira, grande processualista no Tribunal de Justiça, ele entrou pelo quinto da ordem, e eu tive a oportunidade de acompanhar uma série de reformas legislativas do antigo ou atual CPC, né, 73, e ver o que acontecia na prática, na época dentro do tribunal e depois como advogado público. Por exemplo, a reforma que introduziu o juízo monocrático. Bom, quando foi introduzido o artigo 557 do CPC, o aplicável aos agravos, às apelações também, né, excepcionalmente aos embargos infringentes, não vem ao caso aqui a razão disso, né, mas quando isso entrou em vigor, era algo que não correspondia à cultura que os magistrados possuíam. Então, a ideia é de que o recurso era julgado pelo colegiado. Ora, julgar sozinho um recurso era, para eles, naquela mentalidade daquela época, uma espécie de um ato quase autoritário. Como que eu vou julgar aqui um recurso que o colegiado aprecia? Então, o que aconteceu foi que foram aos pouquinhos aplicando o artigo 557. Então, o que julgava monocraticamente do começo? Os agravos, os mais simples. A apelação era quase um pecado, julgar uma apelação de forma monocrática. Com o passar do tempo, não apenas todos os agravos, ou quase todos, passaram a ser julgados monocraticamente, como as apelações também passaram a ser julgadas monocraticamente, e mais adiante, na minha opinião, um verdadeiro abuso no julgamento monocrático de decisões. Claro que do ponto de vista do Poder Judiciário, ou eles faziam isso, ou julgavam monocraticamente, ou teriam os tribunais inviabilizados. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando? Tem um código novo, professor Toniolo, falando aqui da reforma antiga. Para dizer o seguinte, uma lei nova,
ela está inserida num contexto cultural que vai demorar para assimilar essas inovações. Quer dizer, os juízes do judiciário, os formadores de jurisprudência, eles vão continuar lendo o novo Código de Processo Civil com a mentalidade do código anterior. E aos poucos eles vão transformando a interpretação, a ideia que fazem do novo Código de Processo Civil. Então isso é natural que alguns institutos aqui que são, digamos, revolucionários no direito brasileiro, eles venham a ter uma grande resistência e terão uma grande resistência e sofrerão uma grande restrição na aplicação prática. Os tais negócios jurídicos processuais, nós vamos ver depois, não é? Quer dizer, as partes agora podem convencionar antes ou durante o processo sobre o rito processual. Por exemplo, podem convencionar que não serão admitidas certas provas, ou, segundo alguns doutrinadores, convencionar que não vai haver apelação, ou que não terá recurso. Isso nós vamos ver, eu vou colocar alguns questionamentos, eu tenho dúvidas a respeito disso, mas o certo é que criam a possibilidade de que as partes, dentro de certos limites, elas pratiquem negócio jurídico processual, quer dizer, não é acordo judicial, não, sobre o procedimento, sobre o processo, sobre a marcha processual, sobre os atos, não é? Por exemplo, vai ter perícia ou não vai ter perícia? Nós vamos ter apelação ou não vamos ter apelação? Enfim, todos os negócios jurídicos possíveis, quase todos imagináveis, não é? Dentro dos limites da jurisdição, da lei e do ordenamento jurídico, poderiam ser feitos modificando o rito processual. É óbvio que isso vai ter uma grande resistência. Em primeiro lugar, vai encontrar limites naturais, né? Eu não posso mexer com os direitos fundamentais. Eu não posso mexer com normas, por exemplo, que trata de recurso especial, extraordinário, está na Constituição. Enfim, alguns vão defender que sim, poderia renunciar de antemão a esses recursos. Mas nós vamos ver isso mais adiante. O que eu quero dizer é que o Código é novo. Nós que estamos estudando o novo Código de Processo Civil, temos que limpar a nossa mentalidade dos antigos conceitos. Claro que nós não vamos esquecer o que é uma causa de pedir, um pedido, né? A coisa julgada, porque isso sofreu pequenas alterações, mas a teoria geral do processo, ela, construída há muito tempo, continua valendo. O que eu quero dizer é, vamos encarar o Código de Processo Civil novo, estudá-lo, de peito aberto, de coração aberto, certo? Tentando assimilar essas ideias totalmente novas, que podem ter certeza, haverá muita resistência no começo, mas com o passar do tempo, elas serão cada vez mais aplicadas, porque a cultura jurídica, os operadores do direito vão aceitar essas inovações como normais. Muito bem. Então, quero ressaltar aqui alguns pontos, não é? Essa primeira aula, nós vamos tratar das normas processuais civis. Na verdade, o Código de Processo Civil novo, ele tem uma parte geral e uma parte especial. Bom, nessa parte geral são tratadas, nós vamos ver aqui, na parte geral nós temos no livro 1 que são tratadas as normas processuais civis, não é? Depois com o título das normas fundamentais e aplicação das normas processuais, em que nós teremos das normas fundamentais do processo civil, para, logo em seguida, vamos ver aqui, logo em seguida, termos a aplicação dessas normas processuais e a aplicação dessas normas processuais. Muito bem. Então, o que o legislador fez? O legislador, vejam só, o Código é de 73, né? 73, naquela época, pouco se falava em princípios. No Brasil não se falava em princípios, não é? A ideia, por exemplo, do direito fundamental, com essa dimensão normativa de que um direito fundamental que está na Constituição, ele tem aplicabilidade imediata e tem que ser aplicado mesmo na ausência de lei, certo? O juiz, quer dizer, tem um direito fundamental, não tem lei, o juiz tem que construir a norma no caso concreto.
ela vem para o Brasil só na Constituição de 88. Vejam só. Na Alemanha, desde a Constituição de Bonn, não é? Já se trouxe esse conceito. Então foi espalhando no continente europeu, enfim, os países, Portugal, Espanha, ficaram um pouco mais tarde, e os países latino-americanos muito mais tarde. E o Brasil em 1988. Então, como muitos desses direitos fundamentais são normas principiais, e aqui vamos fazer um destaque, né? A norma, ela pode ser um princípio ou pode ser uma regra. Há 6, 7, 10 anos atrás, isso aí era algo que poucas pessoas dominavam, poucas pessoas conheciam, era tido algo como da academia. Hoje já não é mais. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós temos bem clara a divisão entre princípios e regras. Na jurisprudência do STF, nós temos incorporada a ideia de aplicação da proporcionalidade para ponderar eventuais princípios que estejam em conflito. Recomendo a todos a leitura da obra do Alexis, já está traduzida ao português há bastante tempo, do professor Humberto Ávila a respeito disso. O que fez o legislador, então? O legislador, sabendo que aplicavam cada vez mais os princípios, cada vez mais os direitos fundamentais previstos na Constituição, ele construiu essa primeira parte tentando valorizar esses princípios que pautam o processo civil e que são usados não apenas para uma aplicação concreta, mas também para interpretar as normas que estão no Código de Processo Civil. Nós sabemos que hoje existe um abuso na utilização dos princípios. Só para dar um exemplo aqui. Existe um caso, não vou citar aonde, em que se ajuizou uma ação civil pública, era uma estrada que tinha pedágio. Já tinham ajuizado umas 10 ações civis públicas contra o Estado, por causa desse pedágio, um pedágio muito odiado. Uma vez colocaram até fogo na população revoltada no pedágio. E uma dessas demandas já não tinha mais causa de pedir, né? Já tinham utilizado quase todas. O que trouxeram? Dignidade da pessoa humana. Ora, essa estrada, com este pedágio, fere a dignidade da pessoa humana, e a juíza que estava atuando feito, ela deferiu uma liminar mandando que abrissem as cancelas do pedágio com base na dignidade da pessoa humana. É óbvio que essa aberração ela foi reformada pelo Tribunal de Justiça. Isso é só para vocês saberem que a utilização de princípios, a aplicação dos princípios, ela exige rigor, exige técnica, certo? Bom, e o juiz agora, com o novo código, vai ter que demonstrar quando aplicar o princípio, por que aplicou o princípio e qual a técnica que utilizou para ponderar eventual conflito entre os princípios. Vejam que interessante, nós vamos ver isso aí mais adiante. Então, a primeira parte toda traz os princípios de processo civil, muitos que estão na Constituição, para dentro do Código de Processo Civil. Justificativa, eu tenho ouvido, não é, os amigos processualistas falando, alguns, né? Isso foi para valorizar os princípios, que são as normas que devem nortear a interpretação do processo civil, por exemplo, o princípio da boa-fé, o princípio do contraditório. Então, é uma valorização desses princípios. Só que acontece o seguinte, atuando aqui em Brasília, perante o Supremo Tribunal Federal e o STJ, eu tenho algumas desconfianças, né, de problemas que podem surgir. Essa valorização dos princípios, né, trazer para dentro do código, vai ou pode acarretar um problema que é o seguinte. E quando ofenderem este princípio que foi trazido para dentro do Código de Processo Civil, isso vai ser um caso de ofensa à lei federal ou de ofensa ao texto da Constituição? Certo? Bom, porque se for ofensa ao texto da Constituição, vai caber recurso extraordinário, e se for ofensa ao CPC, caberá recurso especial. Os que já estudaram alguma coisa do novo diploma estão dizendo, professor Toniolo, mas não sabe agora, dentre as inovações felizes que esse novo código trouxe,
está uma norma que diz o seguinte, que quando o STJ entender que aquele caso ali não é de violação à lei federal e sim de violação à Constituição, ao invés de não conhecer do recurso, que é o que ele faz hoje, ele deve intimar o recorrente para que ele complemente essa petição de recurso especial, demonstre a repercussão geral, traga a questão constitucional e após mande para o Supremo. E o Supremo a mesma coisa, recebendo um recurso extraordinário e entendendo que aquele caso é um caso que a ofensa é só reflexa à Constituição. Ou seja, eu tenho a lei de permeio, né? Tenho a ofensa à lei federal, não à Constituição. Bom, neste caso, o STF deve intimar o recorrente para que ele também adite o seu recurso e será devolvido para que o STJ julgue. Porque hoje acontece o seguinte, muitas vezes, o STJ entende que essa questão é constitucional em determinado caso e o STF entende que é de lei federal. Certo? Bom, o que alguns processualistas estão afirmando é que esse problema não vai existir mais. Então agora vai ser só, tá aqui, vai ou para o STJ ou para o STF, mas o recurso será conhecido. Então um dos tribunais superiores vai interpretar a ofensa a esses dispositivos. Certo? Sim. Só que qual deles? Isso é importante. Para mim é importante, porque dependendo do caso, a jurisprudência do STF pode me ser favorável e a jurisprudência do STJ pode ser desfavorável. Bom, hoje nós temos casos, eu vou citar alguns exemplos, só 2 exemplos, coisa julgada e o ato jurídico perfeito. O STF entende que, salvo raras exceções, tem exceções, ofensa à coisa julgada é ofensa ao Código de Processo Civil, embora a coisa julgada esteja na Constituição, é ofensa ao CPC. A mesma coisa, o ato jurídico perfeito. E o STJ, várias turmas, entendem, não, isso é ofensa à Constituição Federal. E aí o coitado do recorrente fica nesse limbo, né? Limbo que ele não vai ficar mais, porque vai para um dos dois agora, com o novo código. Certo? Agora, qual nós não sabemos, e isso é importante, porque isso pode significar a vitória ou a derrota, dependendo do tribunal que vai cair o meu recurso. Bom, então é um grande avanço, mas nem todos os problemas estão solucionados. Então, tudo que nós vamos ver aqui, esses princípios bonitos e importantes, acho que valorizar esses princípios, eles vão trazer essas polêmicas, certo? Muito bem. Eu vou começar, então, aqui com o primeiro artigo do novo Código de Processo Civil, né? Então, nós temos ali título 1 das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Aí ele vem das normas fundamentais do processo civil. Depois ele trata da aplicação das normas processuais. Veja que ele usou normas fundamentais. Não usou princípio, não usou regras, certo? E não usou norma. Então, são normas fundamentais, são as normas estruturantes. Eu gosto da expressão dos alemães, eles utilizam, claro, princípio, regra, mas muito se fala nas linhas mestras que regem o processo civil, quer dizer, linhas invisíveis que estruturam o processo civil inteiro. Nós vamos falar muito sobre isso. Me lembro do professor Carlos Alberto, quando eu fui estagiário dele, depois fui para o tribunal com ele, e ele me disse algo que eu levei para sempre e ainda aplico hoje e que deu sempre certo. Estude os princípios do processo civil, que aí tu vai conseguir compreender o processo. Mesmo naquilo que não tenha estudado, tu vai conseguir inferir. Mas não estudar os princípios memorizando conceitos, não. Entender como um princípio estrutura o processo inteiro. Por exemplo, a imparcialidade judicial, que caracteriza a jurisdição. A imparcialidade judicial nós vamos demonstrar que ela formata vários recursos do Código de Processo Civil. Vários recursos do Código de Processo. Vários dispositivos do novo e do velho Código de Processo Civil. Nós vamos vendo isso aí, algumas linhas mestras. Vamos então tratar aqui o artigo 1º. O artigo 1º inaugura o Código de Processo Civil dizendo o seguinte, esqueci de falar,
Este código é o primeiro código produzido sob o regime democrático. Estão dizendo que é o código democrático, o código do povo, certo? Os outros códigos não foram produzidos no regime democrático. Eu, pessoalmente, acho que o novo diploma ele ficou com grandes avanços, né? Embora com várias falhas, e foi interessante que eu acompanhei a evolução disso, do monstrengo que era, e essa participação no Congresso, no Senado, a Câmara dos Deputados, enfim, um Frankenstein que foi tomando forma até que terminou numa redação que para mim é razoável e melhor do que a do código anterior, mas que tem falhas, e nós vamos ver isso. Então, torcemos, e eu acredito nisso, que o código produzido no regime democrático seja melhor do que os outros códigos feitos em regimes não democráticos. Bom, vamos lá. Artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se disposições deste código. Bom, vejam só, existe aqui uma miscelânea de conceitos, não é? E tem sido criticado, embora aplaudido, mas criticado. Por quê? Primeira coisa, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado. Vejam bem, não é? Essas normas fundamentais, normas estruturantes, elas ordenam, organizam o processo, disciplinam o processo, quer dizer, se aplicam diretamente, não é? Mas também servem como cânones de interpretação. Eu vou interpretar lá o artigo tal da lei da execução, por exemplo, ou sobre a penhora, certo? Bom, alguma questão envolvendo penhora. Eu vou utilizar essas normas fundamentais para realizar essas interpretações. Não tem nada de novo aqui. Isso a doutrina toda já dizia que se eu tenho direitos fundamentais processuais, que são auto-aplicáveis, eles vão reger o Código de Processo Civil. Eles vão ser usados para interpretar o Código de Processo Civil, e inclusive para suprir lacunas, e inclusive para afastar a norma ou a regra, digamos, no caso concreto, quando ela for ofensiva a esse direito fundamental. Claro que às vezes ela ofende um direito fundamental, mas para realizar outro. Aí eu tenho que fazer a ponderação e ver o que prevalece no caso concreto, certo? Então, aqui não tem nada de novo. Então, já era assim, só foi explicitado que parece que algumas pessoas, até alguns processualistas raros, né? Mas alguns magistrados, e não só os magistrados, né? Advogados, enfim, promotores, estudantes, né? Simplesmente porque queriam decidir de um jeito, ou porque precisavam peticionar de um jeito, ignoravam esses direitos fundamentais e construíam interpretações aberrantes, absurdas. Bom, agora trouxeram para cá, então está reforçado, não é? Ninguém pode dizer que não está no código, está no código. Só que acontece o seguinte, será interpretado conforme, e aí vem já as críticas. Vejam bem aqui os valores e as normas fundamentais. Ora, valor é uma coisa, norma é outra, certo? O que está na Constituição, o que eu tenho na Constituição, são normas. Bom, o valor ele tem uma dimensão axiológica, certo? A norma tem uma dimensão deontológica, ela existe. O valor ele tem uma dimensão de ideia, não é? Então, tem sido criticado porque eu não aplico o valor. Eu aplico o valor sim quando ele está normatizado. Por exemplo, o valor liberdade, certo? Bom, o valor liberdade ele vai influenciar o princípio dispositivo, ele vai influenciar no direito de dispor dos meus bens, no direito de fazer um acordo no processo, os direitos disponíveis, o direito de não recorrer, certo? Isso é o valor liberdade, mas o valor liberdade ele vai ser aplicado
em razão das normas que concretizam esse valor. E essa tem sido a crítica feita, certo? Eu não acho que seja algo assim tão terrível, né? Porque, vejam bem, muitas normas estão implícitas na Constituição e ninguém tem dúvida nenhuma disso. Por exemplo, o direito à efetividade da tutela jurisdicional não está escrito na Constituição Federal. E ninguém tem dúvida que é um direito fundamental. Direito fundamental à tutela efetiva. Da onde que tiram? Ora, se eu garanto o direito de acesso à jurisdição, é óbvio que eu estou garantindo aqui o direito a ter um acesso que seja efetivo, não é só para ter acesso, quer dizer, que o Estado juiz interfira no caso concreto e realize a crise sofrida pelo direito material e tutele o direito, certo? Então ninguém tem dúvida nenhuma, está implícito na Constituição Federal. Então esses valores que estão colocados aqui, não é? Eu interpretaria assim como são valores, mas que estão implícitos na Constituição e por isso são normas ou regras ou princípios que ali estão implícitos. Muito bem, nós encerramos esse primeiro bloco da primeira aula com essas considerações gerais e em seguida passamos a estudar aqui as demais normas fundamentais do processo civil.